Esse é o segundo vídeo e continuando com os exercícios de dilatação. O exercício agora é o 17. Ele fala o seguinte: uma xícara de alumínio, tem uma xícara, está cheia de glicerina. Bom, aí o que ele fala? Que a xícara é feita de alumínio e dentro tem glicerina. O coeficiente do alumínio, coeficiente linear, é 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que vai acontecer? Tá 22 graus, vai para 28. A xícara dilata, cresce o volume. Mas a glicerina que está até a borda cheia, cresce muito mais. A dilatação dela é muito mais. Então, ela vai derramar. E ele quer saber essa quantidade aqui que dilatou, ou seja, que derramou. Que volume de glicerina é derramado. Então, o que eu tenho que fazer? Calculo a dilatação volumétrica do alumínio, que é o volume inicial, que ele dá aqui, que é o volume da xícara, o coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. E a glicerina? A variação do volume da glicerina é o volume inicial da glicerina, o coeficiente de dilatação da glicerina, que aqui já é volumétrico, então esse aqui ele já te dá 3 vezes o alfa, então esse aqui é o 5,1 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é a mesma para os dois. Para saber quanto que derramou, basta fazer a diferença de volume, ou seja, a dilatação, porque os dois, a xícara estava cheia, então se os dois cresceram, um cresceu mais do que o outro, essa é a diferença da variação do volume dos dois. Então vai ser a diferença da glicerina, a dilatação da glicerina, que dilata mais, menos a variação de dilatação do alumínio, que é da xícara. Quando você substituir, ó, fica assim, ó, V0, que é comum dos dois, então aqui V0, ΔT, que é comum para os dois, ΔT, e aqui eu coloco em evidência, que é a 5 vezes 10 a menos 6, menos 6, né? Menos 3 vezes esse 23, que dá 69. 69 vezes 10 a menos 6. Desculpa, aqui não é menos 6 não. Vamos corrigir aqui, porque aqui está bem claro. Está embaçado, mas isso aqui é 10 a menos 4. Porque se fosse 10 a menos 6, a gente teria aqui um probleminha. Por quê? Se aqui fosse menos 6, aqui teria 5,1 vezes 10 a menos 6, e aqui 69 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação do alumínio. Ou seja, a xícara iria crescer mais do que a glicerina, não ia derramar. Para derramar, o que tem que acontecer? O coeficiente de dilatação da glicerina tem que ser maior do que, por isso é 10 a menos 4. Então vamos lá. ΔV, V0, não precisa transformar, 100 centímetros cúbicos, que está aqui,
variação da temperatura de 22 para 28, 6. Se quiser fazer na mão, pode, se não, pode fazer a diferença. Para fazer na mão, os dois têm que estar na mesma ordem de grandeza. Então, ando duas casas aqui, fica 510. Aí passa a ser 10 a menos 6. E aí eu posso subtrair dos 69 vezes 10 a menos 6. Na calculadora não precisa, tá? Só se tiver para fazer na mão. Então, a variação do volume aqui, sobre o meu resultado, dá 0,26 centímetro por 18. 18 tem uma barra de aço que mede 20,05. Então está aqui uma barra, não é de aço, é uma barra que eu não sei o material. Mas ela é medida com uma régua que é feita de aço. Uma régua feita de aço e dá 20,05 centímetros. Aí eu coloco os dois no forno. Olha só. Aí um problema, porque não são feitos do mesmo material. E aqui ficou marcando 20,11 centímetros. Tá aqui. A temperatura aqui era 20. No forno, a temperatura 270 graus Celsius. Mas ele fala que a régua ela é feita de aço. A régua de aço. O coeficiente de dilatação do aço é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que eu vou fazer? Por que não dá para dizer que a dilatação da barra é final menos inicial? Ou seja, cresceu isso, ele tinha isso, ou ele cresceu para isso, ele tinha isso, então vou fazer a diferença. Porque a escala da régua também cresceu, ou seja, a régua cresceu junto. Então essa medida aqui é uma medida mentirosa, né? Ou seja, o tamanho da régua aqui não é 20,11. Ela tem um outro tamanho. Mas isso não me importa. Eu vou calcular quanto que a régua cresceu. Ó, dilatação linear da régua, que é o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação, que é do aço, vezes a variação de temperatura. Então, o comprimento inicial é 20,05, coeficiente 11 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura 270 menos 20, então variou 250. Então ela vai dilatar isso aqui, ó, delta da régua, do aço, né, que é o aumento da régua, vai ser 0,050 centímetros. Agora vamos lá para a barra. A dilatação da barra, bastava fazer isso aqui, ó. Comprimento final menos comprimento inicial. Se eu tivesse medido com a régua que não tivesse entrado no forno, mas a régua entrou e ela cresceu 0,055. Então basta fazer a diferença das medidas e acrescentar o quanto que a régua cresceu. Então a dilatação aqui vai ser 20,11 menos 20,05 mais 0,055. Então você tem a dilatação, vai dar 0,115 centímetros. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber de que material é feito, ou seja, o coeficiente de expansão linear. Então eu tenho a dilatação, eu sei que a dilatação é comprimento inicial
Coeficiente de datação, ΔT, é só substituir. 0,115, que é o que eu calculei aqui. L0, 20,05, que é o comprimento inicial. O alfa eu quero saber. E aqui, 250. Passa esse e esse aqui dividindo. Fica assim, ó. Alfa 0,115 dividido por 20,05 vezes 250. Tá? Se quiser, pode multiplicar antes e passar só esse resultado aqui dividindo. Você vai encontrar aproximadamente 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí, se você for lá numa tabela de materiais, você vai encontrar 23 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente do alumínio. Se perguntar de que é feito, é de alumínio. 21. Que eu tenho uma barra que tem um comprimento inicial L0. Aí sofre uma variação de temperatura de 32 graus Celsius. E como ela tem uma fissura, ela vai rachar e vai fazer isso aqui, vai subir. Então eu vou formar dois triângulos aqui. Um triângulo para cá e um triângulo para cá. Então vamos desenhar esse triângulo aqui. Ó. A altura que ele quer descobrir, ou seja, o quanto que ele vai subir. Esse lado e esse lado aqui é a metade do comprimento inicial. E essa hipotenusa aqui é a metade do quanto vai ficar. Ó. Aqui fica a metade L, L sobre 2, e aqui L sobre 2. Ó. Porque ele estava com L, L0, né? Aí cresceu. E aqui, como eu estou pegando a metade do triângulo, então basta fazer Pitágoras. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E eu quero descobrir esse x. Bom, então eu tenho que descobrir quem é o L. L é L0, 1 mais alfa delta T. Aí é só substituir L. L0, 3,77. 1 mais. O coeficiente da barra aqui, ó, 25 vezes 10 a menos 6. Então, 25 vezes 10 a menos 6. Delta T, 32. E aí você vai encontrar um L aqui um pouco maior do que anteriormente. Vai dar um 3,77 e alguma coisinha aqui. Tá? Um pouquinho maior do que a dilatação. Porque, se quisesse, poderia calcular só a dilatação e somar com L. Assim, L igual a L0 mais delta L. Tá? Calcula o delta L e soma com L0. Bom, aí você vem aqui e substitui nessas posições aqui. Ó. Substitui aqui o L que você encontrou, substitui aqui o L0 que você tem e isola o X. Aí você vai ter X igual a raiz quadrada de L sobre 2 ao quadrado mais L0 ao quadrado. Tá? Entendeu? Só jogar aqui o valor que você encontrar o L, joga aqui o valor do L0, aqui dividido por 2, tá? Vou apagar isso aqui, senão fica parecendo que vai levar só o L0 ao quadrado. Na verdade, você
faz eleva ao quadrado a metade e eleva ao quadrado a metade. Você vai encontrar aqui 7,5 centímetros, ou 0,75 metros, ou 7,5 centímetros. Tá ok? Então, até nosso próximo.